Bom dia, boa noite, boa tarde. Aqui é o Jerome. Estamos agora com mais um episódio do podcast Café Colapso. Estou aqui hoje com o Matheus e a Marta, também que são da Rizomar, como eu. E a gente vai falar hoje do nosso livro, né, que a gente escreveu nós três juntos, assim, né, entre 2021 e 2022, né, o livro Pelo Fim das Metrópoles, né, Manifesto por um Bioregionalismo Brasileiro. E antes de entrar um pouco nos detalhes do livro, assim, por que a gente quis escrever, o que tem, né, como, quais são os objetivos que esse livro tem e tal, seria bom a gente se apresentar rapidamente para falar para as pessoas quem são esses três coautores, assim. Pode começar, Marta? Olá, gente. Me chamo Marta, eu sou artista, produtora cultural, também trabalho com a Rizomar. Escrevi esse livro junto com o Jerome, com o Matheus. Ilustrei também. Hoje em dia, já fiz a minha transição para o campo há 2 anos, aproximadamente. Estou morando atualmente no interior da Bahia. E é isso, tentando trabalhar com culturas mais regionais, trabalhando também nesse sentido com produção cultural e fazendo artes e artesanatos. Acho que é mais ou menos isso. E projetos regenerativos, né? E lá vou eu aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Matheus, sou arquiteto urbanista. Encontrei esse pessoal aí na caminhada há uns 2 anos. Um grande prazer interagir com esse, que foi um mundo um tanto provocador e novo para mim. Eu trabalho na Prefeitura de São Paulo já há 7 anos, com o tema do desenvolvimento rural, do Cinturão Verde e da agricultura urbana. E hoje eu faço mestrado também para discutir isso, discutir as políticas públicas, a ação do Estado nesse sentido. E vamos embora discutir esse livro que é um tanto provocador para quem quiser se aventurar. Mas aí também para me apresentar, então, para quem não sabe, eu sou o Jerome, né, da Rizomar, ajudei a fundar a Rizomar com o Victor Mal, né, lá em 2019. Sou geógrafo urbanista de formação e eu estou agora, né, em transição também para a área rural, faço parte de uma ecovila, uma comunidade intencional, associação socioambiental, não sei como pode chamar, que é a Canda Jurema, aqui no sul de Minas Gerais. E eu estou nesse processo, assim, né, de envolvimento, de territorialização, atuando em várias frentes da ONG Rizomar. E a questão de produção de conteúdo é uma parte que eu pessoalmente adoro fazer. Então, esse livro foi muito satisfatório conseguir dar nascimento ao primeiro livro, né, da Rizomar. Espero que vai ter muitos outros por vir. Para começar o papo, a gente queria abordar um pouco cada um, porque esse título, na verdade, né, Pelo Fim das Metrópoles, né, que é um título, né, que é uma provocação, na verdade, e achei legal cada um falar o que representa esse título, porque a gente escolheu, né, de forma coletiva, né, o que seja um título que chama a atenção das pessoas, né, e é relativamente forte, como o conteúdo do livro, que é um conteúdo forte também. Então a gente pode fazer uma rodada, cada um falar um pouco o que representa esse título. Acho que é importante dizer nisso, né, para mim, do que vem antes, assim, né? Eu já vinha fazendo uma pesquisa, desde a graduação, depois do mestrado, né? Um pouco sobre a nossa relação com a urbanidade, né? E muitas vezes a urbanização, o processo de urbanização como um processo de colonização também, né? De muitas vezes apagamento cultural, né? E de homogeneização cultural. Claro que não quero dizer que não tenha cultura, né, nas cidades, ou que novas culturas não surjam, né? Mas que existe um processo também de violência, né? Nesse processo de colonização, ainda mais falando do Brasil, né? Então, vinha já dessa investigação e aí eu acho que eu ficava bem inconformada, assim, com essa questão, e aí já vinha com esse pensamento, assim, né, das metrópoles como essa representação da homogeneização cultural, né, alguma perda de identidade, né, de raízes. Então, foi muito nesse sentido, assim, para mim, é uma provocação, né, uma grande provocação, na verdade, né. Depois acho que a gente vai falar também um pouquinho desse processo de escrita, que também traz um pouco desse nome, assim, então, acho que foi isso, assim, para mim. Bom, da minha parte, é um tanto instigante também, foi uma provocação dos colegas aqui. Assumir esse título para mim, que vivo na metrópole, trabalho com a metrópole, numa dimensão um tanto paralela, né, de uma outra metrópole,
tentando discutir um pouco do rural na metrópole, a agricultura que some na metrópole. Mas eu acho que o que é importante da gente contextualizar é que a gente se dá o direito de ser um pouco alarmista ou um tanto, me fogem as palavras aqui, tá? Mas que a gente não está falando literalmente do fim das metrópoles, né? A gente sabe que elas existem, devem continuar, mas a gente questiona a hegemonia na visão de sociedade que a cidade nos coloca, como um único caminho que a gente ruma nesse caminho do desenvolvimento, como se o rumo natural dessa nossa sociedade seja a aglomeração nos centros urbanos, né? E questionando a própria ideia do direito à cidade, que é uma utopia que nunca, também pode ser considerada uma utopia, e que nunca se concretizou. E dificilmente vai se concretizar. Aqueles que mais defendem a cidade são também aqueles que têm os privilégios e não vivem todas as mazelas das grandes metrópoles, né? E, acima de tudo, a gente reconhecendo que a gente não está falando literalmente do fim das metrópoles, a gente quer dar luz a uma outra forma de olhar para o território também, não urbanocentrista, uma outra possibilidade, né? Então, é importante que a gente coloque, não um texto acadêmico, é, acima de tudo, uma provocação para a gente pensar. Não, só uma coisa que eu acho interessante também quando o Matheus fala, que é essa visão não a curto prazo, né? Nem a curto nem a médio. Eu acho interessante quando ele fala disso, né? A gente, é algo chocante esse nome, mas também que a gente não tem nem essa pretensão, né? E nem isso como ideal também, né? Porque não faz nem sentido destruir, né? Então, penso assim, as metrópoles, né? De um dia para a noite, assim. Acho que seria totalmente insustentável essa ideia, né? Mas tem um pouco essa questão, tá falando do longo prazo, pelo menos é uma coisa que eu enxergo, que o século XX foi o século das grandes cidades, né? Da urbanização planetária, da aceleração da urbanização planetária, e surgiu essas centenas de aglomerações de mais de 1 milhão de habitantes, né? Fenômeno totalmente novo na história da humanidade, né? Isso nunca tinha acontecido. A maior cidade de mais de 1 milhão de habitantes era Londres, né? No século XIX, e depois brotou centenas e centenas no século XX. E a gente acredita que pelo futuro que está se aprontando, o século XXI vai ser o século da desurbanização, de uma certa forma, né? É um pouco esse olhar a longo prazo que as grandes cidades, pelo funcionamento dela, elas são fadadas ao colapso. E que, além disso, a muito longo prazo, mas a gente precisa pensar essa desurbanização que vai acontecer, que a gente quer ou não. Daqui 50, 70, 80 anos, vai ter um processo de desurbanização ocorrendo, ligado à descida energética e às mudanças climáticas, principalmente, mas uma série de outros fatores também correlacionados a isso. E, além disso, as grandes metrópoles, pelo menos isso é uma visão pessoal que eu tenho, que a gente tentou esclarecer também isso dentro do livro, elas representam, as metrópoles particularmente, elas representam o apogeu da sociedade industrial, de consumo energético do petróleo. Não tem grande cidade sem petróleo, né? Elas representam uma insustentabilidade radical. Elas representam, geralmente, são os lugares mais desiguais do mundo, onde tem mais exclusão social, onde as pessoas são mais desterritorializadas, onde tem mais concentração de capital. Então, elas são um espelho também de uma sociedade capitalista, globalizada e industrializada, profundamente doente. São os polos de decisão do planeta e são os lugares que mais desperdiçam energia e poluem no mundo, assim, né? Então, o fim das metrópoles também é o fim de um sistema que a gente acredita que é responsável pela destruição do planeta e pelo colapso, né? E é importante, já entrando um pouco no começo do livro, a gente retoma o ponto anterior, mas que a gente parte dessa discussão exatamente de onde a Marta e o Jerome colocou, desse impasse que é colocado para nós, da discussão das mudanças climáticas e do próprio colapso ambiental. A gente avança ano após ano, não conseguindo ter as transformações nos tempos que são exigidas, né? A gente vai quebrar e tensionar cada vez mais essas nossas metas de contenção da temperatura, de emissão de gases, né? Porque é um impasse econômico a gente realmente conseguir desacelerar essa mega máquina e com todas as questões que isso coloca dentro de um mundo tão desigual e países subdesenvolvidos, a gente entende que existe um impasse e a gente se dá o direito, um tanto, de refletir
o que vem no médio e longo prazo? E a gente pode considerar que a gente discute muito pouco isso. Como serão os próximos 50 anos, 70, 100 anos? E na ideia de todo mundo impera uma visão catastrófica, apesar da esperança de um mundo melhor, da evolução da sua própria vida. A gente entende que a gente tem que sim pensar nessas novas configurações que vêm desse mundo um tanto mais desafiador e que toda essa discussão tem desdobramentos na forma como a gente ocupa o território, como a gente vive as nossas vidas junto aos territórios. Não, muito mal. Acho que é um título forte. Aí tem um subtítulo, gente, né, que a gente colocou em pequeno, mas Manifesto por um Biorregionalismo Brasileiro, que é basicamente a resposta, né, que a gente quer trazer nesse livro. E eu acho legal agora, talvez, a gente contextualizar um pouco o nascimento do livro, né? Porque a gente quis escrever um livro, de onde vem, quem puxou a ideia, né? E isso nasceu em 2021. Eu fui para a França, né, visitar minha família, depois de 3 anos que eu não tinha ido. E eu já conhecia o conceito de biorregião, de projeto biorregional, né? Há, sei lá, 5 anos e tal, mas ele tinha muito pouca coisa escrita em francês sobre. Eu, quando voltei 3 anos depois, na França, 2021, vi que tinha muitos livros publicados, traduzidos em francês, do inglês para o francês, italiano para o francês, ou até de autores franceses sobre o tema. Eu comprei tudo o que eu achei, eu comecei a ler e falei, nossa, isso é muito massa. A Rizomar já fala de biorregionalismo, né? Essa questão de reterritorialização, de pensar em projeto de impacto territorial. Só que eu comecei a ver todas essas referências francófonas de língua francesa e eu fiquei pensando, não tem nada no Brasil. Pesquisei e eu realmente vi que não tinha livro escrito sobre o tema em língua portuguesa. Só tinha um livro traduzido do Alberto Mangiani, né, que é um arquiteto italiano, numa editora do Portugal, que nem é um livro que era possível encontrar no Brasil. Aí eu fiquei pensando, não, a gente tem que, de repente, puxar alguma coisa aí, tem um espaço, tem uma coisa legal, que a Rizomar já vem falando há anos, mas que não tem nenhuma publicação, né, em português e parte de um contexto latino-americano, porque os livros escritos sobre biorregionalismo geralmente foram publicados por editores e autores, né, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, né, mas do sul global não tinha, né. Então veio um pouco dessa vontade e eu rapidamente enxerguei, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, né, eu preciso de gente para me ajudar, eu preciso de brasileiros, né, porque eu sou, querendo ou não, estrangeiro, né, querendo fazer um livro sobre o biorregionalismo no contexto brasileiro. E aí que vem a Marta e o Matheus, né, para me ajudar a estruturar esse livro, e depois ficou realmente, puxei algumas ideias de capítulo, e aí depois se misturou com a visão deles, e ficou realmente uma coisa feito com 3 pessoas, assim, né. Então vem isso do contexto. O livro foi escrito, na sua maioria, né, entre final de 2020 e início de 2021, então já tem um pouco mais de um ano e meio, né, mas é basicamente isso o contexto. E o que é importante disso tudo também é que o biorregionalismo não é uma ideia nossa, né? É uma ideia, então, que vem sendo discutida em outros lugares do mundo, especialmente na França, na Inglaterra, em países europeus, e a gente sempre tem que fazer essa ressalva, porque hoje mesmo a gente sabe que os países europeus são hoje aqueles que mais têm preocupação com as mudanças climáticas, sendo que eles mesmos são também os maiores causadores dela em todo o processo de colonização que marcou aí os séculos anteriores. Então, a gente tem que sempre fazer essa ressalva de que se a gente traz essas ideias de uma forma descontextualizada, não reconhecendo que somos um país subdesenvolvido, com a necessidade de desenvolvimento aparente, né, torna esse assunto um tanto mais complexo aqui para nós. Tá? Mas é importante contextualizar que é uma discussão que vem avançando. Uma coisa que me marca muito, o Jérôme fala, que é a discussão do colapso, hoje em dia na França, já tem um setorzinho lá nas livrarias do colapso ambiental, lá na França. E essa discussão, ela chega pouco aqui, porque a gente também, se colocar numa visão de decrescimento, é um tanto complexo para um país nosso que nunca conseguiu se desenvolver também. Acho que nesse sentido é interessante falar também
da ideia do biorregionalismo como um conceito bastante aberto, né? Ele, apesar de ter, né, muito mais trabalhos a respeito na Europa, ele é um conceito aberto e contextual, né, de apropriação local. Então, acho que essa também é a ideia, assim, né, de não a gente importar, né, uma ideia, uma estrutura eurocêntrica, por exemplo, porque não comporta, né, isso, né, não faz sentido, não é essa a proposta, né, ela não é eurocêntrica no seu conceito, né, ela é um conceito aberto, antes. Mas a gente começou a falar sobre biorregionalismo, né? Afinal, Jerome, o que é uma biorregião? Ajuda a gente a entender isso. Porque até a palavra é muito comprida, né? Biorregionalismo, né? Uma palavra meio complexa, e uma biorregião muita gente não sabe o que é, né? Porque não é um conceito muito difundido ainda no Brasil. Mas basicamente a biorregião é um território que é definido pelas características naturais, né? Fauna e flora, relevo, clima, bioma, bacia hidrográfica e sociocultural, né? História de povoamento, toda a questão, né, tipo de culturas locais, né, de sentimento de pertencimento. Então, é um território que não depende das divisões administrativas, municípios, estados, é uma coisa meio orgânica, que tem a maior unidade sociocultural e coesão de um ponto de vista dos ecossistemas naturais, né? Então, isso que define numa biorregião. Então, por exemplo, a Serra da Mantiqueira é uma biorregião, apesar do fato que ela está em cima de 3 estados, Minas, São Paulo, né, e Rio de Janeiro. A Chapada do Diadeiro é uma biorregião, né, no norte do Cerrado. Enfim, são territórios maiores que município, menor que estado. E o biorregionalismo é um movimento político que defende um outro tipo de habitar essas biorregiões, né? Então, a Marta falou, o Matheus também, na verdade, tem uma ideologia ligada à decolonização, né, dentro do biorregionalismo, pensando que as fronteiras no Brasil, de estados e municípios, elas são fruto de um processo de exploração e ocupação predatória do território. Então, elas não levaram necessariamente em conta os povos, a delimitação, né, dos territórios indígenas, das bacias hidrográficas, das serras, assim, né, foi uma visão colonizadora de ocupação, né, do espaço, e essa delimitação, ela é fruto dessa história, né. Então, é justamente assim, não é uma visão ocidental, esse movimento regional, vem muito na verdade, é o fruto de uma sociedade ocidental, globalizada, urbana, em crise. E é bom lembrar que o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, né? A gente tem, se não me engano, cerca de 88% da população brasileira que mora em grandes cidades, né, que é urbana. 1/3 da população do Brasil mora em regiões metropolitanas de mais de 1 milhão de habitantes. Isso é uma coisa extremamente recente da história do Brasil. E as biorregiões brasileiras, geralmente a gente nem conhece elas, né? Elas foram meio que apagadas, não apagadas, mas elas são invisíveis pela homogeneização, às vezes, né, que causou o desenvolvimento, né? A homogeneização, a destruição das culturas e das paisagens locais, né? Então, o biorregionalismo é um pouco a visão oposta, o antídoto, a visão contrária da metropolização, do rolo compressor urbano-industrial. É o oposto. Parte do entendimento das características locais e de uma reocupação do território mais equilibrada e regenerativa, né? Pensando numa escala apropriada, assim, né? E tem um pressuposto aí nessa discussão de que nessa nossa história de evolução do Brasil rural e a criação das cidades, né, e o crescimento das cidades, que a gente olha muito para a cidade que cresce, mas a gente não olha muito para o campo que se esvazia. E o campo, ele já foi muito mais habitado, né? Em bairros, vilas, eram locais caracterizados pela ausência da moeda, da inserção nos mercados, da pobreza também, e também por isso que muito foi estimulada esse êxodo rural para as cidades. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê hoje no rural brasileiro é uma tendência à homogeneização, como o Jerome fala, uma mercantilização da terra, o que vai consolidando nosso país como um país primário exportador de commodities, como a nossa maior potência econômica, e uma descaracterização, então, mesmo desse território que se expande a soja, o milho, o gado, a cana, para onde for possível.
usufruindo desse grande privilégio do nosso continente de ter um regime hídrico estável, muita água, né? A América do Sul é um dos poucos continentes que não tem um grande deserto no meio, mas nos colocando a um processo que, apesar de ser economicamente potente, importante para a nossa economia, quando você olha só para o PIB, né? Que a gente sabe que não diz muito do bem-estar da nossa população, é um tanto diminuir o nosso potencial de ocupação e de reconhecimento dos biomas e de todas as culturas que ali existiam. Eu acho que falando tanto desse encontro nosso, né, de como esse livro nasceu, né, como do biorregionalismo, é isso, assim, nesse processo do Jerome, a gente se encontrou e eu também estava escrevendo um texto, né, que falava sobre a desocupação das grandes cidades, e ao mesmo tempo era isso, eu ficava num campo muito filosófico, né, e de incômodo com as grandes cidades, e acho que o biorregionalismo vem nesse caminho de abrir uma outra possibilidade, né, que é de reterritorialização, né, de reocupação desse espaço rural, né, de um novo desenho, de uma nova distribuição, né, e pensar o rural também dessa forma que a gente supere esse sistema hoje imposto, né, capitalista, urbano-industrial, né. Acho que é uma possibilidade bonita e que dialoga com a atuação, a atual ocupação do campo, né, que acho que, falando de comunidades tradicionais, né, de povos originários, é uma proposta também de diálogo com essas formas de vida, né, de inspiração também. Eu acho que é uma ideia, um conceito bastante utópico, mas utópico num sentido factível, né, que a gente busca, de fato, fazer, né, botar em prática, assim. Acho que surge disso, assim, acho que surge tanto desse incômodo, né, com a insustentabilidade, né, das metrópoles, mas também dessa vontade de construir um futuro desejável, né, e dessa possibilidade, né, da gente trazer isso como, de fato, uma possibilidade. Uma coisa que é bom de falar que bom, esse livro aí foi ilustrado pela Marta, né? Tem várias ilustrações lindas ao longo do livro, que para mim, na verdade, eu comecei a ver o diferenciado nisso, assim, né? Porque além do fato que a gente queria ter uma linguagem bem acessível, não acadêmico, né? Bem pé no chão e bem assim, além de não ser uma reflexão só teórica, de ter uma coisa bem com algumas pistas de reflexões práticas de atuação, né? Tem toda a parte ilustrativa que faz com que o livro é prazeroso, é legal de folhetrar, é uma linguagem bem simplona, e acho que isso faz muita diferença. Então, quando a gente começou a esboçar as ilustrações com a Marta, eu vi realmente que a gente estava fazendo uma coisa diferente e um pouco assim, tentar trazer até mais elementos que os outros livros que eu tinha lido sobre biorregião, biorregionalismo, né, em inglês e em francês, assim, né, tipo, tentar ver o que faltava nesse livro, na minha opinião, e o que a gente poderia trazer além de uma reflexão teórica sobre o que é uma biorregião, como poderia ser um projeto biorregional. Na verdade, essa parte do projeto biorregional acaba que era sempre o ponto fraco dos livros que eu tinha lido sobre isso, né, no contexto europeu, e no nosso contexto, né, latino-americano e brasileiro, tem que ter uma estratégia também diferente, né, para pensar territorialmente essa reocupação do espaço, assim, né. Enfim, aí o livro nasce desse contexto todo, né, e a gente construiu ele, demorou cerca de 1 ano, né. A gente pediu também bastante feedback, né, a gente não quis se arriscar muito, né, tipo, teve praticamente 6 meses, né, onde a gente estava pedindo feedback para melhorar de pessoas conhecidas nossas, assim, né, foi, na verdade, muita gente contribuiu nesse livro, né, teve vários avisos importantíssimos que a gente começou a acrescentar para uma coisa, tirar uma outra, modificar uma outra, né, então foi muito bom, assim, ter esse momento de não a gente, porque às vezes a pessoa escreve e já publica, não, a gente teve um amadurecimento também do escrito, do texto, né, pedindo rodada de feedback e fazendo várias melhorias
para chegar, né, da versão atual, que eu já acho desatualizada, né? E essa que ela foi escrita há mais de um ano, várias coisinhas já gostaria de acrescentar, de mudar. Isso, infelizmente, só vai ser para uma outra versão, né? Não sei daqui quanto tempo. Não, e para vocês entenderem, então, que o livro ele nasce com essa ideia da gente conseguir arriscar ser um pouco propositivo, né? Ele tem duas partes. O problema, no começo, né, que a gente discute a insustentabilidade do modelo urbano industrial, o colapso como uma ideia iminente aí da nossa sociedade, e todos os problemas inerentes a esse modelo de desenvolvimento e de ocupação em grandes cidades que a gente vê. Mas essa é uma parte pequena do livro, que é onde o Jerome falou que grande parte das pessoas vão, da gente conseguir diagnosticar um problema, olhar para uma outra proposta. Mas nessa segunda parte, que é a maior parte do livro, a gente busca, então, ser um pouco propositivo, discutir as biorregiões, tentar entender como que esse conceito de biorregião pode se adequar a uma discussão brasileira, tanto do ponto de vista de territórios que já têm uma unidade sociocultural mais estabelecida, uma identidade biorregional, aí, para chegar, no fim, a uma discussão metodológica de instrumentos, não tão operacional assim, mas para a gente pensar que tipo de ações que apontam nesse sentido. Isso, para vocês que estão nos ouvindo e têm interesse, é um livro bem gostoso de ler, não muito maçante e, de fato, como o Jerome falou, com essas ilustrações da Marta que ajudam a gente bastante a se animar e a visualizar tudo isso que a gente está falando. É uma coisa assim, dentro dos objetivos, assim, a gente já falou, né, tem um objetivo que é a primeira parte, desconstrução de crenças, assim, né, de crenças que a grande cidade é o lugar do futuro, né, é uma coisa que a gente tem que reverter isso, né, que ainda muita gente, né, vê a metrópole como o horizonte do futuro, né, então é esse objetivo de tentar deconstruir essa narrativa do futuro, assim, né, que é uma coisa bem importante, que a gente acha que é fundamental, e que traz também para o contexto urbano brasileiro, né, tentar ver que as grandes cidades no Brasil nunca foram um lugar, né, do direito à cidade, o Matheus já falou, são lugares extremamente desigual, violentos, e são cidades que foram construídas de uma maneira muito rápida, sem integração da população. Então, na verdade, a população urbana brasileira é uma população periférica, e sempre será, né, pelo contexto sociopolítico e econômico atual e por vir. Então, parte um pouco desse pressuposto. As grandes cidades brasileiras nunca serão sustentáveis, muito provavelmente, pelo menos não acreditamos nisso, e nunca serão um lugar também para conseguir trazer esse direito à cidade para todos e todas, assim, né. E outro objetivo é a questão propositiva, né, que como o Matheus falou, também a Marta um pouco, né, de tentar ver que não, há caminhos, né, fora da metrópole. E há futuros desejáveis possíveis. Então, aí a gente fala muito com o público que a gente chama de novo rural, de neo-rural, né, que são pessoas que estão saindo das grandes cidades e indo para o campo. E esse livro ele fala um pouco para esse público, não só, né, mas pessoas que estão chegando numa área rural, num território rural, pode chegar criando muitos danos, né, causando impactos socioambientais negativos, não se integrando, não enxergar, dar cerco para fora. Então, o público que tem a intenção de sair da grande cidade, que já está no processo, né, de transição, e daqui o livro traz uma visão um pouco diferente, né, de como repensar reabitar o território, né. E aí tem todo um lado prático também, né, de pensar em ideias de ações, né, de se organizar para pensar essa escala territorial, e tem toda uma parte mais ligada à construção de outras narrativas, né, de que diante de uma globalização fadada a um grande desmoronamento, né, vamos ver que a globalização feliz não tá chegando, né, no horizonte da gente, né, tem uma desglobalização que está meio que acontecendo por vir, as biorregiões aparecem como os territórios ideais para a gente se colocar no lugar de habitantes, assim, né, tipo, e a relocalização, a gente enxerga ela como alguma coisa irreversível, assim, né, então a biorregião e o projeto biorregional aparece como uma ferramenta para ajudar a pensar essa relocalização que a gente acredita que ela vai acontecer, que a gente quer ou não, né, e a ideia de pensar que é muito difícil para a nossa geração de enxergar, né, um
um futuro desejável, de ter ainda grandes ideologias que estão nos norteando, né, como o socialismo, o anarquismo, o comunismo, mas que a gente acredita muito que o futuro ele vai ter que ser local, mais local, pelo menos, né? Enfim, essa escala, que é a biorregião, é a escala mais apropriada para pensar essa sociedade pós-urbana, né? Que a gente acredita que ela vai chegar, que a gente queira ou não. Acho que só falar que é isso, assim, acho que a gente também entende esse movimento de novos rurais, neo-rurais, enfim, né? Ele já existe, né? Ele é uma coisa que está acontecendo e está crescendo, né? Então, que precisa ser cuidado também, né? Dessa forma como as pessoas estão indo para o campo, né? É uma preocupação, assim, de fato. Porque existe um modo urbano, né? Que é esse modo de querer as coisas prontas, né? De querer serviços, né? Sempre ao nosso dispor. Que é o que torna também as cidades também bastante insustentáveis, né? Então, acho que vem muito nesse sentido de conscientização, né? E aí, a partir dessa conscientização, que acho que está mais na primeira parte, de proposição, né? Nessa segunda, de a criação de redes, né? Então, assim, como chegar nesses lugares, né? Respeitando esse espaço, conhecendo, fazendo esse reconhecimento desse lugar, né? Acho que faz parte desse processo. Reconhecer esse território, reconhecer uma comunidade que já existe ali, respeitar isso e, ao mesmo tempo, poder propor, né? Poder propor coisas que beneficiem a todos, né? Poder construir junto, né? Propostas que tornem esse lugar com mais autonomia, né? Essa comunidade toda, né? Em conjunto, mais autônoma. E aqui no Brasil, é claro que esse livro ele toma um lado, né? E aí a gente elenca ali algumas pré-existências ou ocupações tradicionais do nosso território que vêm nos últimos anos ou durante toda a nossa história sendo ameaçada a sua existência, né? Então a gente fala das comunidades tradicionais, da agricultura familiar, das comunidades quilombolas, dos assentamentos da reforma agrária, que são todas as formas de ocupação popular do campo e que são ameaçadas cotidianamente aí a sua existência e tentando ser imposto para eles o modelo de vida urbano. Junto a isso, a gente faz a ressalva a essa discussão dos neo-rurais, que a gente acha importante, mas que ela tem que ter muito cuidado, e também como a população urbana ela está integrada com isso e como é importante a gente também criar esse engajamento e essa rede em todos os locais para discutir essas novas formas de ocupar o território. Acho que é isso, assim, o objetivo não é exatamente que a gente quer acabar com a grande cidade, né? A gente acredita até que cidades pequenas e médias também têm um papel fundamental, mas elas têm que estar integradas com o território próximo. Então, a questão do biorregionalismo é também isso. Não queremos uma cidade pós-urbana, queremos repensar o território conectado com as suas cidades, que respeitem um certo tamanho. Então, a gente não está também um chamado para um Brasil 100% uma ruralização integral do Brasil, né? A gente acredita que as cidades elas vão continuando existindo ainda para muito tempo. E a gente tem que pensar muito nessa integração cidade-campo, tem que quebrar essa divisão antagonista cidade versus campo, né? A rede de cidades pequenas e médias, pensando de maneira policêntrica, elas ainda têm um papel, elas ainda contribuem para manter o rural, né? Então, o biorregionalismo é isso, assim, até os italianos que falam de biorregião urbana, né? De pensar a biorregião integrado com essas redes de cidades pequenas e médias. A questão é o tamanho, né? A metrópole é insustentável, mas as cidades pequenas ainda elas vão ter um papel fundamental dentro dessa reocupação do território, né? E aí eu vou pegar o gancho, e eu acho que apesar do livro ser um tanto tópico, ele também é um tanto prático, né? Pensa algumas coisas aí para frente, mas é importante sempre a gente também ser pragmático, né? E essa discussão da ruralização, do desenvolvimento rural, é uma coisa muito complexa, né? No sentido de gerar renda para as pessoas tirarem seu sustento justo morando no campo. Essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Grande parte dos neo-rurais vivem com seus vínculos econômicos da relação com a própria cidade, o que não é um problema em si, mas a própria agroecologia, a discussão da agroecologia é um tanto anticapitalista, né? E isso torna a gente, e essa discussão economicamente muito nichada,
né, com uma dificuldade de escalar, uma dificuldade de ter uma viabilidade que se mostre real para as pessoas. E eu sempre me pergunto, eu que trabalho com agricultura familiar, agricultura orgânica, quando que a agricultura orgânica deixa de ser 3% da produção do país e vira 10, 20, 30, 50%? Tem uma visão do processo real que é um tanto complexo de refletir, ainda que a gente aponte para essa relocalização e uma construção a partir dos territórios. Ao mesmo tempo que sempre vai ser colocada na realidade como que todos esses territórios também se articulam, como esse movimento ele se espalha, né? E essa discussão é um tanto complexa, tal forma que as grandes cidades elas existiram por muitos motivos, né? De otimizar a infraestrutura, os serviços públicos, e enquanto pessoas comprometidas, acima de tudo, com o fim da pobreza, uma vida digna para todo mundo do mundo, muitos países subdesenvolvidos, na parte mais recente da história, repetem esse processo de urbanização como a principal estratégia. E a gente que está no urbanismo, ou a geografia, né, a gente se vê muito dentro de um pensamento ocidentalizado, que não para refletir que dessas metrópoles com milhões e dezenas de milhões de habitantes, a maior parte delas surgiu nos últimos 30 anos na Ásia, né? Então é um pouco difícil para a gente questionar essa estratégia legítima desses países subdesenvolvidos de buscar o seu desenvolvimento, ao mesmo tempo que a gente vê que é um impasse, né? Com essa inclusão progressiva, esse desenvolvimento dos países do sul global, asiáticos, a gente só está acelerando essa mega máquina, né? Então a gente tem um impasse que a gente coloca aí para frente, e é uma reflexão que eu faço, porque eu acho que, como um bom livro, mais do que dar respostas, a gente tem que se dar ao direito, diante desse futuro tão incerto, de levantar questões. E sendo algo experimental, provocador, propositivo, né? Não dá para concordar com tudo. A gente não espera isso, né? Nem mesmo eu me vejo em várias contradições, e eu acho que é muito tranquilo da gente se ver livre de pensar diante das contradições de uma forma dialética, porque, ao mesmo tempo, esse mundo real se impõe, e a gente entende que essas estratégias elas têm que ocorrer simultaneamente, no meu ver, e não estamos falando de todo mundo, vamos parar tudo e largar, mas vamos olhar para essa realidade, vamos discutir a partir dessa realidade e buscar futuros desejáveis, tá? Agradeço muito ao pessoal da Rizomar, foi um prazer gigante passar a integrar essa organização como um espaço para a gente pensar um pouco fora da caixinha e caminhos para esses futuros tão desafiadores que se colocam aí para frente. Não, mas demais, acho que é uma coisa que você estava falando, né? Eu também venho de uma formação acadêmica, né, pelo urbanismo, né? Fiz faculdade de urbanismo na França, né, que lá é separada da arquitetura, e realmente a gente não pensa o rural, a gente foca ainda na metrópole, né? E o rural parece que não existe, num espaço de projeto de estudo, em um lugar não pensado, né? Todos os arquitetos urbanistas que saem das faculdades ficam focados nas metrópoles, trabalhando numa grande cidade, né? E aí muita gente acaba vivendo em grande cidade por falta de alternativas. Isso que é a tragédia, né, atual, né? Muita gente odeia morar em São Paulo, mas ainda continua morando em São Paulo como se tivesse o único caminho para frente. Então, é um pouco essa questão. A gente precisa olhar para o Brasil rural, que está sendo hoje em dia tomada integralmente pelo agronegócio, e ainda a população rural continua diminuindo anos após anos, apesar do contrafluxo, né, de novos rurais. A grande tragédia é um esvaziamento contínuo do espaço rural brasileiro, tomado cada vez mais pelo grande capital. Enfim, é uma tragédia aí que está acontecendo. Então, nós brasileiros, que eu agora me considero quase como brasileiro, né, que moramos ainda, ou que ainda 88% da população se concentra na cidade, a gente precisa realmente olhar para o rural, porque as grandes cidades não existem sem o rural, né? Então, é uma questão de sobrevivência, de reterritorializar e integrar a cidade com suas áreas rurais próximas, assim, enfim, ver um pouco disso dentro da proposta, olhar de maneira descolonizadora sobre o espaço brasileiro, assim, né? Acho que é muito, muito interessante essa sua fala, né, João? E acho que é importante também a gente colocar, tanto do João como do Matheus, né? Acho que é importante pontuar esse livro como realmente essa vontade de colocar ideias compartilhadas, né, no mundo, e de dialogar, né,
surgiu desse nosso diálogo. Eu acho que esse trabalho só fez sentido realmente em coletivo, né? E é por isso também que a gente segue aberto para esse diálogo. A gente quer, inclusive, se as pessoas quiserem contar para a gente, né, dialogar, enfim, debater, a gente vai gostar, né? Porque foi como isso surgiu, esse trabalho, né? Dessa vontade nossa de estudar e de pensar possibilidades. E acho que nesse processo também entender e falar abertamente sobre isso, né? Sobre que hoje o rural brasileiro está sendo tomado pelo agronegócio, tomado pela mineração, e que esse movimento nosso também está nesse sentido de denunciar isso, né? De combater isso, né? Eu acho que reocupar esses espaços, né? Nos responsabilizarmos, assim, por esses territórios, né? Bem como os povos tradicionais já se responsabilizam, né? Desde sempre, é também um papel fundamental. Quero agradecer muito tanto a Rizomar, como principalmente o Romulo e o Matheus aí por essa parceria, que, né, durou já aí 2 anos, e foi muito construtivo, assim. Eu fui colocada num lugar de estudar muito e de dialogar muito. Eu aprendi muito nesse processo. Foi muito enriquecedor e muito desconstruidor, né? Disruptivo, me fez me colocar em vários outros lugares, né? Com vários outros olhares, e isso é muito enriquecedor, isso foi muito valioso. Foi também uma grande alegria ilustrar esse livro, né? Um grande desafio também, imaginar esses futuros, né? Com algo que já existe também, né? Sem descartar o que já existe. Então, não algo totalmente fantasioso, mas também algo atrelado ao que já é real. Eu agradeço muito. E obrigada também por a gente estar nesse outro espaço, falando sobre o livro, podendo divulgar de outras formas e falar sobre esses assuntos e provocar as pessoas de outras formas, por plataformas que às vezes as pessoas acessam mais do que o livro, hoje em dia. Mas com isso também é um chamado para vocês terem acesso ao livro, comprarem esse livro. Vai estar disponível já, né? No site da Rizomar, dá para acessar via o Instagram da Rizomar. O Instagram é rizomar.ong, o site é rizomar.ong.br, né? Lembrando que a Rizomar é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos. Então é só acessar o site, lá tem o Linktree, que tem vários links, é o segundo link da venda, e é isso. Não, muito bom, obrigado Marta, obrigado Matheus. Foi realmente 2 anos que a gente começou a trocar ideia juntos. Agora é legal de ver, né? Em maio, foi mais ou menos isso, final de abril, início de maio de 2021. E espero que a gente vá fazer outro trampo juntos, que foi realmente um prazer imenso, agradeço demais. E, gente, espero que isso, assim, que esse livro possa gerar uns desdobramentos ainda desconhecidos, né? Quem sabe um grupo de estudo, quem sabe um grupo de pesquisa, quem sabe projetos acadêmicos que podem surgir a partir das reflexões que a gente traz, uma coisa que eu gostaria muito que acontece, já está meio que acontecendo, na verdade, né? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês gostem desse livro, que seja prazeroso, pelo menos foi um prazer para a gente escrever, então eu acredito que isso vai ser transmitido para vocês também, ter esse lindo trabalho nas mãos, assim. A gente queria aproveitar também esse momento para agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a nossa campanha na plataforma da Benfeitoria, que foi a campanha exatamente para a gente conseguir imprimir o livro e colocar ele no mundo, né? E dessa campanha a gente conseguiu imprimir 500 exemplares e a gente está comercializando uma parte e 100 deles a gente vai distribuir gratuitamente, né? Uma parte deles é para divulgação, né? Enfim, livrarias, lançamentos, palestras. E uma parte dessa a gente vai distribuir para movimentos sociais, para centros culturais, escolas e também pessoas de baixa renda. Então também é possível entrar em contato conosco e, se for o caso, a gente também distribui para quem entrar em contato conosco. E com certeza seguiremos discutindo isso, porque não tem como não discutirmos, né? É sobre nosso futuro, é sobre para onde vamos, onde estamos, sempre foi a pergunta que regeu a humanidade. E eu acho que é uma provocação para que todo mundo se engaje também a pensar nisso, discordando, concordando, né? Mas que a gente se motive, acima de tudo, a pensar esse nosso futuro tão desafiador. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Então, obrigada. Vamos ficar por aqui. Até a próxima vez para um próximo bate-papo.